começa a conversa. Falamos de dinheiro sem pressa, com a dieta financeira ao teu lado e a DS Alan que é sempre a teu cuidado. Café e contas para esclarecer. Olá a todos, bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast Café e Contas. Hoje vamos abordar aqui um tema que já não é assim tão atual, mas ainda permanece em vigor, que é o crédito jovem. Pois é, o crédito jovem pode ser uma grande oportunidade ou um grande erro se não for bem pensado. Hoje temos aqui, como sempre, o nosso residente, o Luís Ribeiro, diretor da agência, e temos também aqui o João Lopes, o nosso gestor de crédito. João, apresenta-te aqui e dá-te a conhecer às pessoas o que é que tu fazes. Então, olá, João Lopes, sou gestor de crédito, sim senhor, é essa a definição do nosso trabalho e do que desempenhamos, mas acima de tudo gosto de dizer que sou um conselheiro financeiro. Acho que o nosso trabalho é muito de proximidade, por isso cada caso é um caso e nós analisamos pessoa a pessoa e dando a finalidade que a própria pessoa pretende e que nós conseguimos viabilizar. João, quando ouves crédito jovem, o que é que normalmente te vem logo à cabeça e o que é que pensas logo? Muito sinceramente, e pelo contacto que temos tido, acho que as pessoas veem isto como um facilitismo, quando na verdade as condições agregadas têm muito que se lhe diga, por isso não é uma coisa de xanã. Olha, como tenho menos de 35 anos, até tenho aqui um saláriozinho engraçado e pronto, e não preciso reunir capitais próprios, vou já comprar uma casa. E não é assim tão fácil, tem aqui várias variantes que também nós já vamos abordar a seguir quando eu vos perguntar o que realmente é o crédito jovem. Luís, queres só dar aqui um lamirezinho do que é que te vem à cabeça quando falamos no crédito jovem, sem desvendar já o que é? Não, para mim o crédito jovem é uma oportunidade, diria, foi bem feita na altura errada. É uma oportunidade para os jovens. Sem este crédito jovem, acho que a idade que as pessoas poderiam pensar em sair de casa seria muito tarde. Portanto, e aproveitando esta oportunidade no mercado, acho que acaba por ser, para estas pessoas jovens, acaba por ser uma boa oportunidade devido a algumas, que a gente já vai falando à frente, algumas circunstâncias que o crédito tem, não terão que aguardar até muito tarde para poder realizar o seu sonho e comprar a sua casa. Pronto, sem mais demoras, vamos ao que realmente é importante e o que nos leva a este tema, e o que muita gente ainda permanece com muitas dúvidas, que é, João, o que é que realmente é o crédito jovem? Então, isto traduzido assim por miúdos, como se costuma dizer, o crédito jovem, ao 100% de financiamento, trata-se de uma garantia pública do Estado, ou seja, nós não temos que articular os capitais próprios, não temos que gerar uma poupança para pagar efetivamente a entrada, os 10% normalmente 10% de entrada que entregamos no CPCV. É o Estado, no fundo, que nos garante essa entrada, sendo que sem ter capitais próprios, sem ter essa parte de lado, conseguimos partir para o financiamento, desde com viabilidade. Luís, podemos dizer que é totalmente gratuito o processo em si do crédito jovem? Não, totalmente gratuito não. Aliás, de haver algumas instituições bancárias que também não fica muito longe, fica lá perto, porque depois tem uma série de campanhas que oferecem, mas totalmente gratuito não, mas que beneficia da isenção de impostos, digamos, beneficia de IMT, imposto seu, que é quando estamos a comprar um imóvel, não é só além dos 10%, o que teria sempre um peso muito grande, mas teremos sempre o pagamento do imposto seu sobre o crédito. Quando fazemos um crédito, pagamos o imposto seu ao banco, ao Estado, neste caso, que é referido na mesma sobre o crédito. Depois há bancos que oferecem avaliações, mas há sempre uma escritura, um registro, há sempre aqui algumas despesas inerentes ao processo. Pronto, isto é importante frisar, ou seja, temos a garantia que não é necessário dar a entrada, mas depois
o cliente tem que ter sempre algum valor guardado, porque há sempre algumas custas, por vezes não dos impostos, não é? Mas despesas bancárias, processuais, exatamente. Vamos aqui passar então para as vantagens reais do crédito jovem. A seguir já teremos também as desvantagens, portanto eu quero que para já me falem no vosso entender, as vantagens para o crédito jovem. Pronto, já nomeámos aqui algumas. Vou começar outra vez pela questão dos 10%, realmente não ter poupança e, no entanto, permite-nos avançar logo, ok? Não temos que pagar os tais 10%. Ajuda bastante, porque podemos já ser efetivos, podemos ter um ordenado interessante, mas ainda não ter, não é? 10 mil para uma casa de 100 mil, 20 mil para uma casa de 200 mil. Quando começámos a trabalhar há cerca de 2, 3 anos, muito certamente ainda não conseguimos gerar esta poupança para no fundo, partir para a nossa casa de sonho. Depois, como o Luís também referenciou, e é importante esta parte, do lado do Estado temos a isenção do IMT e Imposto de Selo sobre a aquisição, ou seja, estes dois impostos, à medida que vai subindo o valor da própria habitação, também são maiores, não é? E é uma grande talhada nos custos processuais. A terceira coisa, também como o Luís referiu antes, as próprias comissões, as comissões de abertura de processo, as comissões de avaliação, tudo o que está inerente ao processo, e é um custo real. Num processo normal de crédito de habitação, no 100% de financiamento, a maior parte dos bancos isenta essas comissões. E isso é uma grande mais-valia. Luís, queres aqui acrescentar alguma coisa referente às vantagens? A vantagem aqui que nos traz é os jovens terem a oportunidade de saírem muito mais cedo de casa e darem continuar a sua vida na sua própria casa e não terem que andar tantos anos num arrendamento. Inicialmente, quando queriam, provavelmente, se não existisse esta regra do crédito jovem, provavelmente as pessoas, os jovens hoje que quisessem ter uma casa tinham que se virar um pouco mais para o arrendamento do que propriamente para a compra. Pronto. E derivado destas condições, acabam por poder comprar a sua casa o mais cedo possível, o que significa também que acabam por estar a acumular algum valor, porque todos os anos as casas sobem e acabam por não comprar tão tarde, acabam por não comprar tão caro. Portanto, para mim esta vantagem, eles terem a oportunidade de comprar a casa mais cedo. Referente a isto que o Luís disse, concordas com esta frase que eu ouvi aqui há uns dias, que é: porque jovem não significa inconsciente, mas às vezes o mercado acha que sim? Correto, lá está, é uma benesse, é uma oportunidade, mas como qualquer tomada de decisão, qualquer encruzilhada que a gente encontra, convém ser pensada, e é também por isso que cá estamos. Pronto, para ajudar nessas decisões e explicar o beabá de todo um processo, quais as condicionantes, porque isto não é só uma oportunidade, tem o seu contraponto também. Ok, vamos então passar aqui para a parte que a malta não gosta tanto de ouvir, não é? O tal contraponto. Que é o tal contraponto, que é os contras e os cuidados importantes que devemos ter com este tipo de crédito. João, queres dar aqui um lamirezinho do que é que achas que poderá ser os contras e os cuidados importantes a ter? Lá está, pegamos um bocadinho no que iniciei, os 10% de entrada. A verdade é que, ok, não os disponibilizamos logo à partida, mas eles estão dentro do financiamento na mesma. Por alguma razão, é a garantia pública do Estado, 100% de financiamento, ou seja, o valor da entrada, embora a gente não a tenha disponibilizado na assinatura do CPCV, está no financiamento em si. Por isso, se não disponibilizei os 10 mil ou os 20 mil, ok, não o fiz antes, mas está dentro do próprio financiamento. A segunda parte mas isto é para qualquer crédito de habitação ligado a um jovem, e já foi falado nos podcasts anteriores, é o termo, não é? Estamos a falar de um compromisso, mais de 30 anos, alguns podem ainda chegar aos 40 anos, é um compromisso, é um contrato muito longo. E pronto, convém
o que é verdade hoje pode não ser amanhã. Luís, pegando aqui no que o João disse, que é o contrato longo a 30 ou 40 anos, visto que a pessoa ainda é jovem e consegue pelo menos até aos 40 anos fazer sempre esse prazo de crédito. Tu no início, lá está, os jovens no início de carreira, tudo pode mudar rapidamente, por vezes os empregos podem parecer estáveis, mas pode haver aqui mudanças de vida. O que é que achas sobre isto? Essa pode ser a desvantagem daqui da proposta do crédito jovem. Aquilo que tu acabaste de dizer há bocado são um bocadinho irresponsáveis. Eu acredito que nós, quando somos mais novos, não sei se somos irresponsáveis, mas não temos tanta paciência. O patrão ralha connosco e nós facilmente também despedimos da empresa e esquecemos que temos uma casa para pagar. Isso acaba sempre por ser a parte imatura dos jovens e que todos estarão a passar por isso e essa dificuldade. A questão que muitas vezes que a gente também tem aqui, nós estamos a financiar a 100%, algo que nós também perdemos, uma margem de manobra de uma situação mais imatura ou um problema que nós tenhamos de poder mexer num financiamento destes e poder por algum valor ou algo que seja, nós também perdemos essa margem de manobra. Eu aqui recomendaria muitas vezes aos jovens, se houver essa parte, não olhar ao prazo máximo. Aliás, isso já é uma coisa que está a ser estipulada. Hoje em dia já temos a regra até aos 35 anos, 37 anos de crédito e não os 40, dos 35 aos 40 temos os 35 anos. Isto próprio é posto para termos uma margem, em caso alguma coisa correr mal com o crédito, poder ou dar um período de carência ou largar o prazo, porque é possível pedir períodos de carência de crédito de habitação, como tivemos na altura do Covid. E aqui, esta é uma situação que o próprio Banco de Portugal está-se a salvaguardar também com estes prazos, é feitos para isso, para ter uma margem, para correr alguma coisa mal, podemos pôr um período de carência ou largar o prazo. Mas eu aconselhava ainda às pessoas, se tiverem essa margem, por vezes, reduzir o prazo e deixar eles próprios essa margem para mais tarde terem outra forma de negociar com os bancos, porque em questão de valores nós perdemos porque estamos a financiar a 100%, acaba por ser um bocado mais complicado. Ora, muito bem. João, concordas com aquele clássico que é se dá agora é porque dá sempre? Lá está, houve o crédito jovem, se dá agora com 25, deixa-me também adiar porque depois com 30 ou 34 ou 33 também dará. O que é que logo tu à vês partida, isto não é uma coisa que nós definimos, não é? Não somos nós intermediários de crédito, não é a banca. Isto é determinado, é a Assembleia, é um apoio público do Estado. Ou seja, não é bem assim, porque basta eles não revogarem, aliás, não revogarem, não renovarem o apoio e ele cessa logo. Relembro até, nós que estamos na área, a gente em setembro andávamos a pedir viabilidades para 100% de financiamento e a maior parte dos bancos nos dizia: olha, o plafond está a escutar, muito certamente a gente já não vai continuar com isto, a não ser que seja realmente renovada em Assembleia. Depois houve uma nova injeção. Houve nova injeção de capital e agora temos outra vez mais uns quantos meses. E não sabemos até quando, por isso, não, as oportunidades, eu acho que as oportunidades são, se passíveis de serem agarradas, é para serem agarradas na altura, porque isto não é uma coisa ad eterno, tudo muda, não é? A Euribor muda, os spreads mudam. E tudo começa e tudo exatamente. Aqui também gostava de vos fazer esta pergunta. Entre o crédito jovem, ou seja, crédito jovem versus crédito normal. Se acham que uma pessoa que é jovem no sentido de ainda poder usufruir do crédito jovem, se é sempre melhor do que fazer um crédito normal com os 10% de entrada, ou seja, a pessoa tem os 10% mas quer usufruir do jovem, ou então dá os 10%, não usufruir do jovem. Eu já apanhei clientes que estavam dentro da regra e quiseram dar os 10% na mesma, já apanhamos clientes que... Depois vem uma opinião pessoal de cada um. Se querem ter ali uma margem relativamente ao seu crédito de habitação ou se preferem. Eu, como disse, eu sou a favor de fazer os 100
e guardar o valor em questão numa conta poupança, como salvaguardar mais tarde. É uma opinião, mas isso é da opinião de cada um. Claro que se nós fazemos o 100, a prestação é uma, claro que se a gente faz 90, a prestação é outra, ou claro que se a gente faz 70, a prestação será outra. E as condições do banco também podem mudar ligeiramente entre estar a fazer 100 ou estar a pôr os capitais próprios de entrada. O problema é que quando nós colocamos esses capitais também deixamos de os ter. Não sabemos o dia da manhã se precisamos deles ou não. Pronto, é só nesse intuito. Eu, por mim, se tiver margem, recomendo as pessoas a fazer os 100%, mas é pura e simplesmente uma opinião minha sobre ela. João, aqui sobre este tema, não esquecendo que mesmo dando os 10%, a parte dos impostos estão sempre salvaguardados que não os pagam. Tem isenção na mesma, exato. Há aqui algumas nuances, e se calhar podemos falar disso antes de depois irmos para a parte final do preferias. Há aqui algumas nuances relativamente, por exemplo, esta parte dos impostos. Se já ter tido uma casa, é herdado uma casa, consegues clarificar aqui um bocadinho para quem ainda não logo sabe? Logo à partida, pronto, quem já deteve, tanto que há um documento obrigatório que é o registro predial negativo, temos que o apresentar para conseguirmos aceder aos 100% de financiamento. Isto é tão fácil quanto quem já teve um imóvel como propriedade, seja doação ou tivesse sido o próprio a comprar, já não consegue aceder a isto. Isto é para primeira habitação própria e permanente. Depois também precisamos de declarações de não dívida, tanto à Segurança Social como à Autoridade Tributária. Pronto, há aqui umas pequenas nuances, mas focando na tua pergunta, sim, não podemos ter tido nenhum património ao longo do nosso passado. Depois queria também aqui pegar na questão que puseste ao Luís. Sim, também acho que nunca nos devemos descapitalizar completamente. Eu sou muito consigo manter parte é para investir, deve estar a render, deve estar de alguma forma a tirar rendimentos dele próprio, e não se eu passar todo para o outro lado, ok, mediei aqui a garantia hipotecária, mas já não o tenho na minha posse, e posso precisar, por alguma razão, de hoje para amanhã. É também interessante ver que estamos a falar de financiamento, nós aqui, mas isto é um todo, não é? Há a banca, existimos nós, existe o cliente, existem os agentes imobiliários. E na parte imobiliária, praticamente todos os 100% de financiamento que contratei até ao dia de hoje, eles continuaram a exigir os 10% de entrada para reservar o imóvel. Para reservar o imóvel. Isto é execuível, ok? A banca também tem salvaguardas neste sentido, mas a verdade é que se o problema é mesmo não termos capitais próprios à entrada, muitas das vezes isto vai ser uma condicionante na mesma no futuro. Pronto. Concordas com isto, Luís? Ou seja, já houve esta ajuda do Estado, não é? Na parte do crédito, mas depois parece que ali a parte da imobiliária, onde o cliente vê o imóvel, quer avançar para os 100%, mas depois está condicionado a ter que na mesma reservar o imóvel com os 10%. Daí haver este problema do crédito jovem também. E por um lado entendo as imobiliárias e as pessoas, derivado ao mercado que temos hoje em dia, que as vendas são rápidas e que as pessoas, se ele vai lá, não compra, vem o outro a seguir e compra. Pouca oferta e muita procura. Pouca oferta e muita procura. E este produto ainda veio lançar mais a procura e não a oferta. Alargar-se. Não melhoramos na oferta. A questão que está aí, que eu proponho sempre às pessoas, é aquilo que falamos, aprovem o vosso crédito anteriormente das casas. Ao ter o crédito aprovado, chega uma casa, se já tiverem o processo de crédito pré-aprovado, já adiantamos umas semaninhas, o que significa que pode partir automaticamente para a avaliação. É claro que às vezes o proprietário, por desistência das pessoas, pode exigir ali um valor adicional, mas se a pessoa tiver o seu crédito já fechado ou pré-aprovado, eu acho que o impacto da negociação é completamente diferente. Porque nós automaticamente, ter os documentos do imóvel, nós conseguimos partir para a avaliação e rapidamente conseguimos partir para a escritura, o que significa que também da parte do proprietário imobiliário que as coisas estão tratadas e estão fechadas. Porque eu entendo um pouco a imobiliária, por um lado, que quer fechar negócio para receber a parte deles. Se ele chega lá aos 100% de financiamento, existem ali algumas nuances
isto vai demorar, claro que chega a seguir uma pessoa que vendeu um imóvel, é um pronto pagamento, a seguir vai vender um pronto pagamento porque eles têm o interesse de receber, digamos. Mas por isso há sempre algumas recomendações, que a recomendação parte-se por quê? Aprovem o vosso processo, vejam os valores, vejam as casas, quando vão visitá-las já levam à pré-aprovação com eles. O proprietário quer uma garantia, enviam essa situação da pré-aprovação e aí poderá remediar um pouco a questão dos 10%, mas em último recurso há instituições que fazem mesmo o chamado crédito sinal para salvaguardar essa questão desses 10% e para sinalizar também. Ou então também temos a parte que se o cliente tiver algum dinheiro guardado, quiser usufruir às mesmas dos 100%, ele está salvaguardado em poder dar a entrada ao proprietário, que ela depois é restituída no dia da escritura, ou seja, pode reservar com 5.000 euros, o negócio ser 100 e o banco depois os 5.000 euros volta-lhe a entrar na conta e dá o restante 95 e são ressarcidos e é na mesma aos 100% de financiamento, só para clarificar aqui os telespectadores, o auditório. Pronto, vamos agora aqui à parte mais leve, digamos assim, mais descontraída, que é o nosso jogo que fazemos sempre, o jogo do preferias. Tenho aqui algumas perguntas para respondermos e darmos aqui o nosso ponto de vista e a nossa opinião. Lá, Miré. Exatamente. Preferiam uma taxa fixa para sempre ou taxa variável e rezar a Euribor todos os meses? Não rezava a Euribor, e mal de mim se como intermediário de crédito, né, como gestor de crédito, que dissesse que ia optar por uma fixa. Não, a ideia há de ser sempre termos em mente o que é que devemos, qual é a nossa capacidade e ter abertura para renegociar. Porque é que eu digo ter abertura para renegociar? Porque muitas das vezes em crédito, ou até querer amortizar, embora não aconselhe diretamente, mas há casos e casos, mais uma vez, numa amortização, ou até pode ser por venda, numa amortização direta numa taxa fixa, nós pagamos cerca de 2%, numa amortização direta numa taxa variável falamos de 0,5%, 1,5%. A cada 100.000 euros já é uma boa maquia. Por isso, sim, taxa variável, sempre. Luís, taxa fixa ou taxa variável rezando a Euribor? Não podes falar da mista. Não a questão da fixa é um produto que enquadra bem a alguns clientes, mas também depende do valor que estamos a fechar. A questão do valor da fixa e a idade dos clientes. Pronto, digamos, isso há que ser feito sempre uma análise. Aqui neste caso, estamos a falar de crédito de jovens, estamos a falar de processos, se calhar há 40 anos, estar a falar em um produto fixo uma vida inteira, eu acho que não fará muito sentido numa fase destas e faria mais sentido para a variável. Temos mais negociações e hoje em dia dificilmente uma pessoa quando compra uma casa fica os 40 anos naquela casa. Portanto, provavelmente ele vai comprar aquela casa, daqui a 10 anos, 15 está a vender e vai comprar outra, porque as condições da vida melhoraram, porque o ordenado subiu, porque ele teve um cargo novo na empresa e muito provavelmente daqui a 10, 15 anos estará a ir para outra casa. Portanto, para não estar aqui a pagar comissões de liquidações, sim, a variável não será aquele produto que irá ficar até o final da vida, nem será aquela casa que irá se calhar ficar até o final da vida. Eu concordo convosco, acho que, como em tudo na vida, não devemos estagnar e neste caso convém, não sei, de 3 em 3 ou de 4 em 4 anos, nós irmos sempre revendo o nosso crédito de habitação, tal até mesmo como a parte dos seguros, atualizar o capital em dívida e irmos sempre atualizando e vendo o que é que há de melhor para não perdermos dinheiro, porque a realidade é essa. Vamos então passar aqui a mais um preferes. Preferiam casa pequena mas vossa ou casa grande mas com o banco como colega de casa? É um matrimónio, não é? A bem dizer de qualquer crédito de habitação, não é? É isso mesmo. Há uma garantia imobiliária, há uma hipoteca sobre a casa e eles vão de ser sempre os nossos parceiros. Por isso aqui a questão é ter a casa completamente paga e pequena, ou uma casa pequena ou então ou ter um com crédito de habitação, mas uma boa casa.
lá está, se a minha taxa de esforço assim permite, porque não? Se for a casa dos meus sonhos, se for a minha intenção, e volto a referir, o que é verdade hoje não é amanhã. Eu daqui a 5, 10 anos posso vender esta porque me encantei com outra, ou porque a nível profissional tive que mudar de região. Há mil e uma coisas que a gente, quando está a fazer a aquisição, não podemos extrapolar e pensar, olha, daqui a 10 anos é isto. Não, a realidade vai se alterando e a gente vai vivendo a vida consoante podemos e conseguimos. Por isso, nesse sentido, casa pequena, paga, ok. Eu acho que é muito um gosto próprio, claro. E casas pequenas pagas, hoje em dia, quase só se for de doação. Vier de herança ou assim. Também aqui no pequeno depende do tamanho que falam da casa, não é? Sim, a gente estar a extrapolar mas é muito complicado. Todos nós vivemos com os bancos como parceiros. Luís? Eu diria que eu costumo dizer, enquanto eu pagar o meu crédito, a casa é minha, não é da banca, mas pronto, ter lá a biblioteca num documento que é da casa não me incomoda, porque eu vou pagando e vou usufruindo da casa. Claro que eu preferia sempre ter o imóvel grande e de casa dos meus sonhos e ter uma mensalidade, porque propriamente uma casa pequena e não ter a mensalidade, não era por aí. Portanto. Concordo, acho que o crédito de habitação não está assim tão caro e se existir possibilidade para o pagar e continuarmos a viver a nossa vida, lá está, como falámos no podcast anterior, poder jantar fora, poder comprar uma roupa, poder ir ao cinema e ao mesmo tempo ter a casa dos nossos sonhos, mesmo pagando uma mensalidade, porque não? Correto. Vamos então aqui para mais uma. Preferiam a simulação perfeita que nunca é aprovada ou a aprovação rápida que dói quando vês a prestação? Nunca é aprovado, não é bom, não é? Exato. A partir este preferias... É um bocadinho um contrassenso. Exato. Porque simulação é simulação e muitas das vezes, lá está, as pessoas às vezes vêm com simulações já feitas de amigos, familiares, alguns até da área, mas o que nós fazemos é uma análise sempre criteriosa, por isso se está aprovado é porque é a realidade do cliente, é a realidade que ele pode. Ok, a prestação se for alta, entendo, mas está aprovado é porque tem taxa de esforço para logo. Sim, eu aqui acredito que seja mais uma pergunta do género daqueles clientes que nos chegam, que dizem, mas aquele fulano fez muito melhor. Então vá lá mas depois não é aprovado. Eu acho que seja por aí. E então mais vale nós sabermos, o cliente saber connosco que aquilo é mesmo assim e é aprovado, do que dizer que tem um primo que faz e depois não... Ter uma proposta não aprovada é não ter nada. Passo já a publicidade, isso garantimos todos nós aqui. Somos pessoas straight to the point, diretos ao ponto. Não andamos aqui a prometer o que não podemos dar. Vamos então passar aqui para mais uma. Preferiam comprar casa antes dos 35 ou explicar ao banco que ainda é jovem de espírito? Sempre jovem de espírito. Até porque lá está, não compramos casas somente até aos 35. Exato. Por isso, sim, jovem de espírito e sempre com um intuito de negociar. Acho que as pessoas ainda olham para a banca com um sentido muito tradicional e são os senhores doutores e devemos cumprir os contratos até ao final, porque eu assinei, porque eu fiz. E eu, hoje em dia, corriqueiramente, nas conversas com os meus clientes, farto-me dizer, é tal e qual como ir ao supermercado de X e ao Y. Sim, cuidado com a publicidade. Ia dizer marcas, mas pronto, entre o X e o Y e tenho uma caneta, tenho uma caneta, uma esferográfica que num lado vale 5 euros e no outro exatamente a mesma caneta vale 7, porque raio é que eu vou comprar a de 7? Só porque a marca é diferente, ou a marca do supermercado, porque eu até estou a dizer que a esferográfica é exatamente a mesma. E a banca é exatamente idêntico. O banco não empresta dinheiro, o banco vende dinheiro.
E à medida que estamos num mercado livre, devemos renegociar, devemos de olhar para cada banco e ver o nosso empréstimo como um bem. É um bem, volta na vida, temos que ir lá. Nós só pegando aqui um bocadinho, atenção, nós estamos a ver um produto como um produto dos jovens saírem de casa e morar, mas podemos ter outra vertente no produto, que nada o impede. O próprio jovem, portanto, pode fazer a compra e a aquisição, pode pôr o imóvel arrendado durante 2 ou 3 anos, ou porque está a estudar, e então já está a tornar-se um bocadinho investidor, porque a própria renda provavelmente irá pagar essa prestação daquela casa. Portanto, aqui pode usar em várias vertentes. Nós não temos propriamente que ir usar o produto só para comprar, para irmos lá morar. Não, eles podem usar até este produto para comprar e podem colocá-lo a seguir no arrendamento e esperarem 2 ou 3 anos até irem para lá morar ou da casa. Portanto, podem usar o produto como investimento também, digamos. Porque esse arrendamento depois acaba por estar a pagar aquela prestação, o que liberta depois ao cliente a taxa de esforço para poder até adquirir outra depois no outro. Ou vender aquela casa mais tarde, provavelmente daqui a 3, 4 anos ou 5 aquela casa tem um valor já diferente do que ele adquiriu. Exatamente. Se calhar já ganhou ali 40, 50 mil euros naquele imóvel, no qual já pode dar a entrada no outro e usou, beneficiou da questão do financiamento jovem. Do financiamento jovem. João, vamos aqui para aquela parte dos conselhos que já no podcast anterior também o fizemos. Certo, eu vi com o Filipe. Sim, com o Filipe. Conselhos aqui para os jovens. Dá-me 3 conselhos rápidos para os jovens. Então, lá está, extrapolem sempre, pensem em vocês no futuro, peçam ajuda antes de avançar. Somos intermediários de crédito, trabalhamos na área, somos conhecedores e passamos conhecimento. Por isso é que eu ao início disse que, acima de tudo, considero-me um conselheiro financeiro. Por isso, perguntem-nos, qualquer questão é válida. Depois, simulem sempre vários cenários, não fiquem presos a uma só proposta porque deu um bocadinho melhor viabilidade ou a prestação é melhor. Simulem vários cenários e pensem sempre o que é que será daqui a 2 anos, a 5 anos, a 10 anos, a 20 anos. Acho que estes são os melhores conselhos que posso deixar. Luís. Aqui os conselhos, eu acho que é uma oportunidade para os jovens que têm aqui em mãos de poderem aproveitar. Estes conselhos aqui é aquilo que o João estava a dizer, é verificarem antes de fazerem várias propostas. Eu aconselho, aquilo que falamos de início da questão dos 10%, não haver muitos problemas, o conselho que eu dou é aquilo que estava a dizer, é provarem o vosso processo antes do imóvel e a partir daí partem logo com o valor que já têm em mente e aprovado e passem logo a comprar esses imóveis dentro desses valores e começarem a verificar. Parte um bocadinho para esses conselhos da parte aqui dos jovens. Muito bem. Vamos então terminar. Lá está, a frase de sempre, que se este episódio te ajudou a pensar melhor, então também já cumpriu o seu papel. Agradecer ao Luís mais uma vez por ter cá estado. João, muito obrigado por teres aceito o convite. Veremos-te em breve também. Espero que sim. Já sabem, sigam-nos nas redes sociais, ponham o gosto, subscrevam o canal. Estamos cá daqui a 15 dias novamente, na segunda-feira, para mais um episódio. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Tudo bom.